Pessoal, essa semana o vídeo é em resposta a uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e aí teve um rapaz essa semana que fez lá no Instagram e eu falei, não, vou logo gravar esse vídeo. É bem interessante, acontece por várias ocasiões, você vai passar por isso na sua carreira de consultor, provavelmente. Como é que eu devo agir, o que eu devo fazer quando o problema lá da empresa é justamente o queridinho do chefe ou a queridinha do chefe? Vou falar para você agora. Por vezes, né, de fato, quem é que arruma a confusão toda, ou a raiz dos problemas, ou a maçã podre, é uma pessoa, né? Dentro da equipe lá do departamento que está estudando, marketing, comunicação, RH, financeiro, então é uma pessoa. Pode ser também até a falta de pessoa, né, o problema, né? Mas às vezes pode ser uma pessoa. E às vezes pode não só ser uma pessoa, como também ser o queridinho ou a queridinha do chefe. É uma situação muito complicada, né? Nas vezes que eu esbarrei com isso, a lição principal que eu aprendi, e vou passar para você agora, é aquela máxima de a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Esse lado mais fraco é você como fornecedor. Então, não vou falar que foi sempre um dos meus casos, mas quase sempre, sendo muito honesto, quando chega nesse momento, eu quase que falo assim, é aquela coisa de você olhar a casca de banana, ela é lá na frente, né? Você fala assim, putz, daqui a não sei quanto tempo eu vou perder o contrato. É muito complicada essa situação, é muito difícil. Imagina se fosse com você, né, virar alguém e falar que de repente, né, Deus nos livre, a sua esposa, seu esposo, o seu parceiro é o problema do que você está observando lá, e tá aí alguém que você gosta, que você adora e tal. De repente você até já tinha aquele feeling, né? Você sabia que a questão que impedia o relacionamento, por exemplo, a vida de ir para frente era aquilo, mas você quase que se recusa a ver. Então quando alguém vem e fala, pode ser até pior, né? A sua sensação é algo realmente muito complicado de se tratar. Bom, quando isso acontece, acima de tudo, mesmo sabendo, vou perder um contrato, mesmo sabendo isso, você não pode deixar de fazer o seu papel de consultor. Você não está ali para ser amigo de ninguém, você não está ali para fazer vista grossa, senão não te chamavam, né? Você tem que fazer o seu papel. E às vezes fazer o seu papel e você ficar bem consigo mesmo, saber que você fez o correto para aquela empresa como você faria para qualquer outro cliente seu, às vezes isso pode ter consequências negativas e você tem que ter maturidade, respirar fundo e engolir. Eu, pelo menos, prefiro agir assim do que falar assim, putz, mas não, eu vou inventar qualquer coisa aqui para poder ficar no cliente. Eu não consigo, simplesmente eu não consigo trabalhar e acho que não dá para trabalhar assim. Então, quando você pega esse problema, né, quando você começa a ver que isso pode ser uma possibilidade, etc., você tem que de cara fazer duas coisas. A primeira é se forçar para deixar mais isolada essa possibilidade, né? Ou seja, você interferir o menos possível o seu julgamento, você ter muita frieza, não tratar de pontos que possam nublar se realmente aquela pessoa é o problema ou não, né? Então evita fazer qualquer interferência que possa ser para ajudar a passar a mão, fazer vista grossa, ou então para entrar em embates e discutir com a pessoa. Mantenha a calma, mantenha a frieza para ver se de fato aquela impressão se confirma. Junto com isso, você tem que estar muito bem preparado, muito bem embasado, porque como eu te falei, o resultado provavelmente vai ser a corda arrebentar para o lado mais fraco. E mesmo quando você está muito bem embasado. Então você não pode, se esse for o resultado, depois ficar pensando, eu acho que eu fui precipitado na minha avaliação, eu acho que eu fiz um julgamento errado. Ou então na hora de apresentar esse problema lá do queridinho para o tal chefe, eu não estava bem preparado. Você não pode pensar isso, que aí aí o erro foi teu, na verdade. Então você tem que se embasar muito bem, pegar exemplos sem provocar, mas estar atento para escutar algum tipo de feedback da equipe, de outros departamentos, de outros stakeholders e sempre documentar aquilo, dia, hora e tal. É chato, é demandante, mas faz parte do seu trabalho. Tem que se embasar muito com evidências concretas antes de levar qualquer situação à frente. Primeiro momento, são essas duas coisas. Além disso,
eu te recomendo que, uma vez que tiver bem claro na sua cabeça que de fato o problema é fulano, e fulano é o queridinho do chefe, é aí sim, nesse segundo momento, portanto, você tentar ver se tem algo que você possa fazer diretamente com fulano para que melhore a situação. Conversar, dar algum tipo de estudo, educação, orientar, ser o ouvinte se precisar, buscar mais informações sobre por que aquilo acontece diretamente com a fonte. Então você tentar resolver lá para ver se o nó se desanda, se desata, para que não precise levar aquilo para cima. Aí nesse momento eu consigo destravar muitas coisas. Os que passam, você não consegue fazer funcionar diretamente você com o problemático, aí você realmente vai ter muita dificuldade. Então pronto, tentou fazer isso, não deu certo, então realmente a gente tem que, no papel de consultor, temos que fazer o nosso papel, vamos lá colocar isso para quem é de direito, né? Então olha, fulano, você me chamou aqui, estou aqui falando só aqui você me chamou aqui e tal, a gente passou aqui não sei quanto tempo, averiguamos e tal, tem isso e aquilo, etc. Mas o problema central está realmente na forma, aí não na pessoa, tá? Não no Daniel, na Maria, mas na maneira como aquela pessoa faz isso, na forma de gestão do fulano, no que tange ao relacionamento do Zezinho com a sua equipe. Então, o problema não é o Zezinho, né? Ele não é um safado, um chato, um ignorante. Pode até ser, mas aí é improdutivo, né? Então coisas que ele faz da sua responsabilidade que estão levando a problemas. Já tentei, inclusive, fazer isso e aquilo, não funcionou. Então eu cheguei na última possibilidade, que é compartilhar com você o que está havendo. Eu normalmente tento fazer isso quando está próximo do fim do contrato, né? Para que eu, vamos dizer assim, sofra menos, se puder, financeiramente, né? No caso de terminar o contrato, e para também usar esse momento para ele refletir que, se formos ter uma segunda fase de contrato, esse ponto vai ter que ser tratado de alguma maneira, né? E normalmente, se você chega para ele, lá para o chefe, para tentar mudar alguma coisa, espera-se que você já tenha tentado, ou seja, agora está no teu colo, né? Eu posso até te ajudar, chefe, mas você que tem que tomar as providências daqui para frente. Tudo isso com muito tato, com muita sensibilidade, né? Tenta fazer um exercício, e eu tento, e novamente, não é fácil, imagina que você vai ter que criticar o filho de alguém para a mãe ou o pai. É complicadíssimo. Entretanto, por exemplo, professoras conseguem fazer isso. Lá na escolinha, lá que está o seu filho, consegue te chamar e falar, bicho, o cara tá complicado aqui, né? Então é possível de se fazer e há caminhos, embora, claro, os pais nem sempre recebam isso muito bem, o que é compreensível. A outra coisa, além dessa sensibilidade, e não esquece que eu falei que o primeiro de tudo é embasamento, tá? A outra coisa, separei aqui mais duas, é achar o momento certo, né? Que também não é fácil, né? Quando isso acontece, é por isso que eu falei, né? Eu coloco a cabeça para baixo e falo, vou perder daqui a não sei quanto tempo, né? Porque é muito difícil. A outra coisa é esperar o momento certo, né? Então, claro, tem momentos melhores e momentos piores de dar notícia ruim. Então, tenta escolher um momento melhor. O momento melhor é quando está tudo indo muito lindo e maravilhoso. Aí você pode falar assim, olha, vamos falar sobre esse assunto aqui, que o cara já está muito lá em êxtase. E aí, ele para descer aqui é muito melhor do que ele está já reclamando de tudo e tem mais essa, né? Então esse é um momento muito bom, mas também é um momento bom numa sequência de algo grave que o tal queridinho fez, né? Então o queridinho, se você chegar nesse ponto, é porque é um cara que faz muita besteira. Então você pode esperar ele ter feito uma besteira realmente maravilhosamente gigantesca e falar, bicho, né? Aqui, ó, tá vendo? Tá? Então espere o momento certo, observe o momento certo. E a última dica, nunca chegue nesse ponto lá para o chefão, tá? Sem a proposta de uma solução, né? Mesmo que a solução for, a bomba está no teu colo, né? Não só joga a bomba, vê como é que você vai ajudar, o que ele pode fazer. Às vezes você pode recomendar uma avaliação de um terceiro, já fiz isso num caso,
pedimos para uma pessoa de recursos humanos conversar lá e ver um monte de coisa, a pessoa de RH já tinha, né, na cabeça qual era a situação, e aí fez lá as avaliações, etc., e viu problemas bem interessantes. Eu continuei perdendo, tá? Mas reforçou claramente as coisas que eu tinha falado. Foi uma terceira pessoa de fora da empresa também que veio fazer esse trabalho. Então, proponha soluções de como é que ele trata o problema naquele momento. E uma das ocasiões que me marcou muito, para poder finalizar aqui o vídeo, que a coisa foi no limite dos limites, um pouco antes da virada do contrato, a minha conversa lá com o chefão, ela nem começou sendo muito sensível, muito light, porque já estava claro para mim que era algo percebido por parte, né, em parte e por parte dos gestores. Era percebido lá que tinha o queridinho que era problemático, então eu já entrei um pouco mais aberto, a conversa foi evoluindo e eu, por um lado, falei, se for continuar assim, não me coloca novamente, porque eu não tenho como trabalhar dessa forma e com essa pessoa. E ao mesmo tempo, o fulano de tal retribuiu dizendo que ele estava muito consciente dos problemas, mas havia uma relação pessoal extremamente forte do queridinho lá com o presidente e que isso ele não ia nem tentar mexer, né? Então, ficou muito claro que era uma coisa conhecida, aberta, e que meu papel foi realmente apontar isso, dizer que era o seu problema. O cara falou assim, olha, Nino, eu até imaginava, né, o que ele quis dizer, eu até imaginava, mas não dá, cara, assim, do jeito que a coisa tá, eu não vou mexer nesse vespeiro e é algo muito complicado pra gente se envolver. E aí não dá pra você continuar, então não dá, beleza, isso aí acontece. Então pronto, tá? Então é isso aí, gente. Esse é um daqueles poucos vídeos que o que eu comento com você, que o que eu eventualmente proponho, não é um caminho mais... vamos dizer, direto, né, e tranquilo de se perseguir para conseguir sair bem sucedido no final das pontas. Esse aqui é um vídeo para você se preparar para uma situação mais comum do que deveria ser e compreender que é um dos poucos casos que raramente você vai ganhar, porque essas relações pessoais, você não sabe exatamente o que é, né? O queridinho pode ser alguém que lembra o filho do camarada né, que faleceu, o queridinho pode ser o amante do fulano, a gente não sabe, né? Então é realmente muito complicado e muito chato quando acontece, mas não deixe de fazer o seu papel de consultor, tá bem? Curte, comenta, compartilha, passa lá para os seus amigos e vamos elevar aqui o debate para diferenciar todos nós aí do resto superficial que sufoca o nosso mercado. Até já!